Bom dia! Fala, galera do 9º ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem também. Vamos para mais uma aula de matemática. Estamos no módulo 26, apostila do terceiro bimestre. A página 374 é cancelada. Agora nós vamos para a página 375, questão número 7. A partir do que foi trabalhado nesta sessão e nas duas anteriores, complete o quadro resumo a seguir, com as fórmulas que permitem calcular as medidas do lado e do apótema do triângulo equilátero, do quadrado e do hexágono regular, em função da medida R do raio, da circunferência circunscrita a cada polígono. Observação: o quadro que você vai completar serve para organizar os resultados obtidos. Não é necessário memorizar as fórmulas. O importante é que você consiga obtê-las sempre que for necessário, como fez nas sessões anteriores. Para facilitar, uma dica: eu vou disponibilizar uma tabela como essa, preenchida. Vocês podem imprimir e consultar tanto para resolver os exercícios quanto na atividade avaliativa. Então, não há necessidade de memorizar a fórmula. Consultando a tabela com as fórmulas, vocês vão aprender a utilizar as fórmulas para resolver os exercícios. Combinado? Então, vamos começar pelo triângulo equilátero. O lado vai ser representado por L3, o apótema por A3. Qual é a fórmula que permite calcular o lado de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência? Então, vamos preencher aqui. O lado do triângulo é o raio vezes a raiz quadrada de 3. Essa é a fórmula que permite calcular o lado a partir do raio. Se for fornecido o raio, você consegue encontrar o lado. Se for fornecido o lado, você consegue encontrar o raio, ok? Agora, a fórmula do apótema do triângulo equilátero inscrito na circunferência. O apótema do triângulo equilátero inscrito na circunferência é raio dividido por 2. Então, nós vamos utilizar essas duas fórmulas quando for lado do triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. O lado do triângulo é raio vezes raiz de 3. O apótema do triângulo equilátero inscrito na circunferência é raio dividido por 2, ok? Preencham na página 375. Agora nós vamos preencher a segunda parte, o quadrado. O quadrado inscrito em uma circunferência. O lado do quadrado é L4. Esse 4 é para diferenciar que é o quadrado. A apótema, A de apótema, 4 porque é um quadrado. Então, para encontrar o lado do quadrado, então L4, lado do quadrado inscrito em uma circunferência. É o raio vezes a raiz quadrada de 2. Essa fórmula permite calcular o lado se for fornecido o raio. Agora, se for fornecido o lado, é possível encontrar o raio. Nós veremos nos exercícios. Para calcular o apótema do quadrado, o apótema do quadrado inscrito na circunferência é o raio vezes a raiz de 2 dividido por 2. Então, aqui nós temos a fórmula do lado do quadrado inscrito na circunferência e a fórmula do apótema
do quadrado inscrito na circunferência. Agora nós vamos preencher o quadro que fala do hexágono regular. Agora vamos preencher as fórmulas do hexágono regular inscrito em uma circunferência. O lado do hexágono, L6, o apótema do hexágono, A6. L de lado, 6, porque o hexágono possui 6 lados, para diferenciar uma fórmula da outra. Apótema do hexágono, A6. A de apótema, 6, porque o hexágono tem 6 lados. Então, nós temos o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência em que ele está inscrito. O apótema do hexágono, que nós representamos por A6, é o raio vezes a raiz de 3 dividido por 2. Então, nós temos a fórmula do lado. O lado é igual ao raio. Se o raio é 3, o lado é 3. Se o lado é 4, o raio também é 4, ok? E não se esqueçam depois das unidades de medida, lendo os enunciados com muita atenção. O apótema do hexágono é a medida do raio, vezes a raiz de 3 dividido por 2. Assim, nós concluímos a página 375. A página 376, 377, 378, 379, 380, 381 e 382 são canceladas, certo? Eu preparei uma lista de exercícios para nós substituirmos essas páginas. Então, não se esqueçam. A página 376 e 377, eu vou fazer com vocês uma lista de exercícios para ensiná-los a aplicar essas fórmulas. Na página 378, vem a construção de polígonos regulares. À distância, é muito complicado eu ensinar a construção de polígonos regulares, certo? Então, essa parte de construção, que está na página 378, 379, 380 e 381, não será possível, pois estamos com as aulas à distância. A página 382, ela vai ser substituída pelas questões que estão na folha. E agora vamos resolver a folha. Eu vou disponibilizar a folha em PDF. Vocês podem imprimir e colar no caderno ou copiar as questões e ir resolvendo. Combinado? Então vamos para a nossa folha complementar sobre os polígonos regulares. Questão número 1. Calcule o apótema de um quadrado. Então, um exercício pediu o apótema do quadrado, certo? Nós queremos calcular o apótema do quadrado. A fórmula do apótema do quadrado é raio vezes a raiz de 2 dividido por 2. Essa é a fórmula do apótema do quadrado. Então, calcule o apótema de um quadrado inscrito numa circunferência de raio 7 raiz de 2 centímetros. Foi dado o raio. O raio é 7 raiz de 2 centímetros. O que nós temos que fazer agora? Nós queremos o apótema, nós temos o raio, nós vamos substituir o valor do raio na fórmula para encontrar o apótema. Então, não tem segredo. Então, fica o apótema do quadrado é igual ao raio. O raio foi dado 7 raiz de 2 vezes a raiz de 2, que é da fórmula, dividido por 2. Então, nós temos o apótema do quadrado, o 7 continua, aqui é multiplicação, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, fica a raiz quadrada de 4. Vocês devem multiplicar 2 vezes 2, 4, dividido por 2.
Então, o apótema do quadrado, 7 vezes. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Dividido por quem? Por 2. Então, o apótema do quadrado, 7 vezes 2, 14. 14 dividido por 2. 14 dividido por 2, o apótema do quadrado é 7 centímetros. Não se esqueçam de colocar a unidade de medida. Uma questão bem simples, é só aplicar a fórmula e os conhecimentos matemáticos. Agora vamos para a questão número 2. Questão número 2. O lado de um quadrado inscrito numa circunferência mede 10 raiz de 2 centímetros. Então, é o lado do quadrado. É o L4. O lado do quadrado mede 10 raiz de 2 centímetros. A pergunta é, calcule o raio da circunferência. Nós queremos o raio. Então, foi dado o lado, nós queremos o raio. Nós vamos utilizar a fórmula do lado. O lado do quadrado é igual a raio vezes a raiz quadrada de 2. Essa é a fórmula do lado do quadrado inscrito na circunferência. Nós temos a medida do lado. Vamos substituir o lado. O lado do quadrado é 10 raiz de 2, que é igual a raio vezes raiz de 2. Como é uma igualdade e nós temos uma multiplicação, nós podemos eliminar a raiz de 2 de ambos os membros da igualdade. Se eu tiro raiz de 2 de um membro e tiro raiz de 2 do outro membro, a igualdade não se altera. Então, nós temos que 10 é igual ao raio. Se 10 é igual ao raio, o raio é igual a 10 centímetros. E assim nós concluímos a questão número 2. Vamos para a questão número 3. A medida do apótema de um quadrado inscrito numa circunferência é 25 centímetros. Então, foi dada a medida do apótema do quadrado inscrito na circunferência, 25 centímetros. Nesse exercício, nós vamos utilizar o apótema. Calcule o raio da circunferência. Nós temos o apótema, queremos o raio. Vamos utilizar a fórmula do apótema. O apótema do quadrado é raio vezes raiz de 2 dividido por 2. O que nós temos que fazer? Substituir o valor do apótema. O apótema foi dado, ele é 25 centímetros. Então, nós temos 25, que é o apótema, é raio vezes raiz de 2 dividido por 2. O que nós devemos fazer agora? Vamos completar com 1 e multiplicar em cruz. 1 vezes raio vezes raiz de 2, continua raio vezes raiz de 2. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Agora, 25 vezes 2. 25 vezes 2, 50. Então, o raio é 50. Operação inversa da multiplicação, divisão. 50 dividido pela raiz de 2. Nós não podemos deixar a raiz de 2 no denominador. Nós vamos racionalizar. Racionalizar é multiplicar o numerador e o denominador pelo radical, pela raiz de 2, para eliminar o radical do denominador. Então, nós temos que o raio, 50 vezes raiz de 2, 50 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, nós temos 50 raiz de 2 sobre... Qual é a raiz quadrada de 4? 2. O que nós podemos fazer para simplificar esse resultado?
nós podemos dividir o 50 por 2. 50 dividido por 2, 50 dividido por 2, 25. Repete a raiz de 2. Nós não podemos esquecer a unidade de medida, que são os centímetros. Então, acabamos de descobrir a medida do raio. O raio é 25 raiz de 2 centímetros. Questão número 4. Calcule o apótema de um quadrado inscrito numa circunferência de raio 8 raiz de 2. Então, aqui nós queremos o apótema do quadrado. Nós temos o raio que foi dado. O raio é igual a 8 raiz de 2 centímetros. Então, nós devemos utilizar a fórmula do apótema. O apótema do quadrado é raio vezes raiz de 2 dividido por 2. O que nós vamos fazer agora? Substituir o valor do raio. O raio é 8 raiz de 2. Então, o apótema do quadrado é o raio, que é 8 raiz de 2, vezes a raiz de 2 dividido por 2. O que nós devemos resolver primeiro? A multiplicação das raízes, certo? Então, o apótema do quadrado é igual a 8, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, dividido por 2. O apótema do quadrado é igual a 8, a raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2. 8 vezes 2, 16. 16 dividido por 2. O apótema é 8. Qual é a unidade de medida? Nós temos centímetros. Assim, nós descobrimos que o apótema desse quadrado mede 8 centímetros. Agora, nós vamos resolver a questão número 5. Sempre com muita atenção. O lado de um quadrado inscrito numa circunferência mede 4 centímetros. Nós temos o lado do quadrado, que é 4 centímetros. Foi dado o lado do quadrado. Calcule o raio da circunferência. Nós temos que descobrir a medida do raio. Então, nós vamos utilizar a fórmula do lado. O lado do quadrado é raio vezes a raiz quadrada de 2. Lado do quadrado igual a raio vezes raiz de 2. Nós temos o lado. O lado mede 4 centímetros. Vamos substituir aqui. O lado é 4 igual a raio vezes a raiz de 2. Se 4 é igual a raio vezes raiz de 2, raio vezes raiz de 2 é igual a 4. A igualdade está mantida. Nós trocamos o primeiro membro de lugar com o segundo membro e isso não altera a equação. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, o raio é igual a 4 dividido pela raiz de 2. A raiz de 2 não pode ficar no denominador, fica errado. Nós vamos multiplicar em cima pela raiz de 2, vamos multiplicar embaixo também pela raiz de 2. Então, o raio é igual a 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 fica a raiz quadrada de 4. Então, o raio é 4 raiz de 2 sobre quem? A raiz quadrada de 4, que é quanto? 2. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos dividir o 4 por 2. 4 dá divisão exata por 2. Então, o raio é igual a 4 dividido por 2, 2 raiz de 2. Não se esqueçam da unidade de medida. Aqui nós temos a unidade de medida centímetros. Então, o raio mede 2 raiz de 2 centímetros. Assim, nós concluímos as questões 4 e 5. Agora,
Nós vamos para a questão número 6. Um quadrado tem o apótema medindo 5 centímetros. O apótema do quadrado é igual a 5 centímetros. Calcule o perímetro desse quadrado inscrito na circunferência. Para calcular o perímetro, nós precisamos do lado. Para termos o lado, nós precisamos do raio. Então, atenção. Um quadrado tem o apótema medindo 5 centímetros. Nós temos a medida do apótema. A fórmula do apótema, o apótema do quadrado é raio vezes raiz de 2 dividido por 2. Essa é a fórmula do apótema. Com a fórmula do apótema, nós conseguimos encontrar o raio. Com o raio, nós conseguimos encontrar o lado. Com o lado do quadrado, nós conseguimos encontrar o perímetro. O perímetro do quadrado é a soma de todos os seus lados. Então, vamos lá. O apótema do quadrado, ele mede quanto? 5. Então, aqui, o apótema é 5. Raiz de 2 sobre 2. Nós vamos completar aqui embaixo do 5 com 1 e multiplicar em cruz. 1 vezes raio raiz de 2, raio vezes raiz de 2. 5 vezes 2, 10. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, o raio é 10 dividido pela raiz de 2. Nós não podemos deixar a raiz de 2 no denominador. Multiplicamos em cima pela raiz de 2, multiplicamos embaixo pela raiz de 2. Nós estamos racionalizando, eliminando o radical do denominador. Então, o raio, em cima, 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, o raio é 10 raiz de 2 dividido pela raiz quadrada de 4, que é 2. Nós podemos dividir o 10 por 2. Então, o raio é igual a 10 dividido por 2, 5, raiz de 2 centímetros. Essa é a medida do raio. Para descobrir o perímetro, nós precisamos do lado. O lado do quadrado é raio vezes raiz de 2. Essa é a fórmula que permite calcular o lado do quadrado. Então, o lado do quadrado, quem é o raio? O raio é 5 raiz de 2 vezes raiz de 2. O lado do quadrado, 5 vezes. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica a raiz quadrada de 4. Então, o lado do quadrado, 5 vezes a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. 5 vezes 2, o lado do quadrado é igual a 10 centímetros. Achamos o lado. Agora, nós conseguimos encontrar quem? O perímetro. O perímetro do quadrado, 4 vezes o lado do quadrado. Um quadrado tem 4 lados iguais, então é só multiplicar o lado por 4. Se fosse um triângulo equilátero, era só multiplicar o lado por 3, porque no triângulo equilátero são 3 lados iguais. Se nós tivéssemos o hexágono, seria só multiplicar o lado por 6, porque são 6 lados iguais. Então, o perímetro desse quadrado, 4 vezes o lado. O lado do quadrado é 10. 4 vezes 10, o perímetro é 40 centímetros. Assim, nós concluímos a questão número 6. Pessoal, por hoje é só. A aula a aula termina aqui.
Essa aula termina aqui. Nós temos mais uma aula. Eu gostaria que vocês tentassem ir resolvendo os exercícios da folha. Depois eu volto com a correção. Combinado? Então, vocês têm vários exercícios na folha, é só aplicar o quê? As fórmulas, ir resolvendo com calma, não tem erro. E na próxima aula eu volto com mais exercícios, combinado? Então, um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!